O acordo é um acordo entre um traficante de drogas e um viciado. E uma parte substancial da elite europeia tem sido viciada na droga da segurança fornecida pelos Estados Unidos. Eles não conseguem se livrar desse vício. E sentem que seu único propósito é trabalhar para esse tipo de subserviência transatlântica. Porque isso não é uma aliança. Uma aliança pressupõe algum tipo de dignidade e igualdade. Olá, pessoal. Aqui é o Pascal do Neutrality Studies. E hoje estou novamente com Evariste Bartolo. Evariste foi o ex-ministro das Relações Exteriores da maravilhosa nação insular de Malta e também foi membro do parlamento lá por muitos anos. Agora, ele também é um convidado regular no meu programa, porque sempre escreve artigos brilhantes e oferece ótimas análises. Seu artigo mais recente, publicado no Times of Malta, se chama Miragem do Lar Comum. Os Estados Unidos sempre se oporam à estrutura de segurança pan-europeia, no qual ele discute por que não temos uma segurança europeia comum que inclua também a Rússia e a Bielorrússia. É sobre isso que queremos conversar hoje, então, Evariste. Seja bem-vindo. Bem-vindo e obrigado por me dar esta oportunidade de explicar, na verdade, mais de 50 anos de história. Porque a menos que voltemos atrás, a menos que tentemos entender a história, não vamos entender onde estamos. Exatamente. E esse é um ponto crucial. Nesse artigo, que também vou deixar linkado na descrição e está disponível gratuitamente para todos, há uma foto do Gorbachev acenando. Claro, a Casa Comum é lembrada como essa ideia que o Gorbachev defendeu com muita força, que nos anos 1990 criaríamos uma estrutura comum de segurança, incluindo também os americanos, e realmente trabalharíamos juntos, não uns contra os outros. Como perdemos essa chance? Por que agora estamos num momento pior do que no auge da Guerra Fria, novamente? Acho que, se estudarmos cuidadosamente os documentos que foram disponibilizados online no Arquivo de Segurança Nacional, agora são documentos oficiais sobre o que foi discutido no Gabinete dos Estados Unidos e em reuniões bilaterais entre líderes europeus e americanos, tudo fica muito claro. E foi uma grande descoberta para mim, porque eu estava sob a ilusão, e devo dizer que às vezes as ilusões nos ajudam a lidar com a dura realidade. Eu estava sob a ilusão de que as coisas eram muito melhores há 50 anos, quando o Acordo de Helsinki foi assinado, para discutir e tentar promover a segurança cooperativa na Europa. Uma segurança que reúne economia, meio ambiente, direitos humanos e direitos políticos. E então, eu pensei que de alguma forma, as coisas deram errado depois da queda de Berlim e após o colapso da União Soviética. Ler esses documentos e analisá-los mostra, na verdade, que não desde o início, em 1975, os Estados Unidos não acreditavam no Acordo de Helsinki. Podemos ver, em um caso, acho que foi apenas uma semana depois das assinaturas em Helsinki, que Kissinger está dizendo ao gabinete: não se preocupem, isso não significa nada. Não é um tratado, é só um documento. E fizemos isso meio que para agradar os europeus, especialmente como um aceno para a esquerda, que queria construir essa segurança cooperativa, tentando construir a distensão naquela época. Obviamente, naquela época, era a distensão. E é interessante notar quem eram as pessoas que defendiam a distensão, sabe? Para estabelecer uma relação de trabalho entre a Europa Ocidental e a Europa Oriental. E o que é interessante é que até mesmo a União Soviética, naquela época, reconhecia que os Estados Unidos poderiam desempenhar um papel importante na segurança cooperativa na Europa. E é por isso que aceitou os Estados Unidos como signatário daquele acordo. Mas repito, desde o início, lá atrás eu diria, desde a fundação da OTAN, os Estados Unidos sempre privilegiaram a OTAN como seu principal instrumento de política na Europa.
E assim, nunca se deu a CSCE e até mesmo a OSCE uma chance, porque há um grande conflito ali entre a OTAN e a OSCE. A OSCE é inclusiva, você inclui todo mundo. A OTAN é exclusiva, a OTAN quer ser contra os outros. Então a decisão de expandir a OTAN significou que você esmaga, você mata a OSCE. E não houve dúvida em nenhum momento nesses últimos 50 anos sobre o que os Estados Unidos iriam fazer. Presidentes vão e vêm, secretários de Estado vão e vêm, mas havia uma prioridade específica que eles davam. Deveria ser a OTAN. E eu acho, Pascal, que o interessante é aquele episódio em que Helmut Kohl é convidado por Bush para ir a Camp David discutir os arranjos de segurança. To discuss the security arrangements. And he told him, now listen, there is no way. E ele disse a ele, agora escute, não há nenhuma possibilidade de uma Alemanha unificada sair da OTAN. Porque a Rússia estava dizendo, sim, vamos unificar a Alemanha, mas seria melhor ter uma Alemanha neutra, em vez de uma Alemanha como membro da OTAN. E os americanos disseram, de jeito nenhum vamos aceitar isso. Então Kohl é convidado para Camp David, e Bush diz a ele, venha sozinho. Não traga seu ministro das Relações Exteriores, porque seu ministro, Hans-Dietrich Genscher, era uma das poucas vozes que ainda dizia, vamos ter uma arquitetura comum de segurança europeia, e que ela deveria ser maior do que a OTAN. Porque se a OTAN for maior do que a CSCE, que tipo de, se for uma aliança militar contra outra pessoa, não é nada inclusiva. Então Genscher está realmente excluído dessa reunião, e eles estão irritados com ele. O interessante é que tanto Bush quanto Kohl estão irritados com ele. Então, nessa história os europeus também são cúmplices, parte das elites europeias, eu diria principalmente no início, o centro-direita, especialmente os democratas cristãos. Acho que, especialmente os democratas cristãos alemães são cúmplices nessa história. Os franceses tentaram manter uma certa autonomia para a Europa, tentaram adotar uma posição diferente. Mas mesmo, eu diria, e pode ser uma linguagem forte o que vou dizer agora, mesmo no mais recente chamado acordo entre o presidente Trump e a presidente da Comissão Europeia, von der Leyen, o acordo é como aquele entre um traficante de drogas e um viciado. E uma parte substancial da elite europeia tem sido viciada na droga da segurança oferecida pelos Estados Unidos. Eles não conseguem se livrar desse vício. E sentem como se seu único propósito fosse trabalhar para esse tipo de subserviência transatlântica. Porque isso não é uma aliança. Uma aliança pressupõe algum tipo de dignidade e igualdade. Mas eu acho que, desde logo após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos deixaram claro que reconstruiriam a Europa Ocidental. Reconstruiriam sob seus próprios termos. Reconstruiriam também para ter mercados muito importantes para sua indústria e para suas exportações. Mas não gostariam que a Europa Ocidental crescesse além de certo ponto. Sim, não sejam dependentes de nós. Não nos peça mesada o tempo todo. Mas também, não se torne um indivíduo independente que abandona nosso relacionamento para fazer o que você quer, mesmo que isso seja do seu interesse. Então, repetidas vezes, a OTAN tem sido usada para manter os membros sob controle. Porque, embora ao longo dos anos se fale sobre a ameaça soviética e sobre invasão, se estudarmos a história da OTAN, ela serve mais para manter os membros sob controle do que para afastar alguém. Porque quando, por exemplo, dizem, não queremos mísseis em nosso território, a resposta é, não, lembre-se, vocês são membros da OTAN. E especialmente os alemães ouvem, se vocês não aceitarem mísseis em seu território, quem mais na Europa vai aceitar? Então, por favor, não só vocês devem ser membros da OTAN, mas também devem aceitar o que impomos a vocês, porque a França nem sempre é obediente. Mas se você olhar para os democratas cristãos italianos, por exemplo, eles ainda tentaram construir uma espécie de política externa independente, onde teriam alguma margem de manobra para estabelecer uma boa relação com o norte da África, com os países árabes, com o Oriente Médio, com os países do Golfo.
Os Estados Unidos não ficaram satisfeitos. E achei um comentário bastante interessante. Recentemente estava lendo a autobiografia de Willy Brandt, onde ele diz que Kissinger realmente afirmou: sabe, preferimos ter os europeus como anões individuais do que vê-los se tornando um gigante. Então, tanto quanto possível, queremos que eles sejam anões, para que possamos jogar Berlim contra Paris, Paris contra Londres. Portanto, queremos uma Europa unida. Mas, novamente, uma Europa unida, uma Europa ocidental unida, onde ela não é verdadeiramente unida, porque os Estados Unidos nunca ficaram satisfeitos quando os europeus falavam com uma só voz, quando conseguiam falar com uma só voz. Então sempre foi muito importante para eles ter uma Europa desunida, que ficou ainda mais desunida com a ampliação para os países bálticos e para os países do leste europeu. E depois com a conversa de Nova Europa e Velha Europa. Nova Europa, que faz mais do que dizemos, e Velha Europa, que às vezes tenta ter sua autonomia estratégica e sua soberania estratégica, que hoje se tornaram quase ridículas. Nem se deveria falar sobre isso. Ridiculous. One shouldn't even talk about. And it needs to be pointed out, God forbid. E é preciso destacar, Deus me livre do ponto de vista americano, que uma Europa unida inclui a Rússia, porque aí tudo acaba. Então até mesmo algo como uma relação comercial benéfica com a Rússia e uma relação de segurança energética é algo que literalmente precisa ser destruído, e foi destruído. Então, sabe, a guerra na Ucrânia, nesse sentido, cumpre vários requisitos, certo? Em vários níveis. É algo que está no interesse estratégico de certos grupos nos Estados Unidos. E eu nunca, jamais atribuiria isso a todos. Sabemos que a maioria dos nossos colegas americanos são humanistas muito bem intencionados, mas também temos esses neoconservadores e os Kissinger. Eu não diria que Kissinger é um neoconservador, mas diria que Kissinger é um desses geoestrategistas de coração muito frio que pensam nesses termos nacionalistas. Mas o que eu gostaria de explorar mais com você é esse ponto que nunca tinha me ocorrido. Que, na verdade, durante a Guerra Fria, tivemos duas oportunidades de ter uma Alemanha unificada e neutra. E nas duas vezes isso foi destruído pela CDU. Quero dizer, a primeira foi com Adenauer. Se não fosse por Adenauer, na verdade, os americanos teriam dito sim, porque Eisenhower era a favor. Ele não era contra a ideia proposta por Stalin de uma Alemanha reunificada e neutra. E então, na segunda vez, foi Kohl, junto com Bush, contra a ideia, dizendo: em vez disso, vamos vender a ideia de que uma Alemanha unificada dentro da OTAN é boa para a União Soviética. E Gorbachev aceitou. Gorbachev aceitou isso, engoliu e disse: ok, se não for neutra, pelo menos está dentro da OTAN, está bem definida e não vai 1 centímetro para o leste. É muito triste. É muito triste. Eu tinha um amigo embaixador que estava baseado em Moscou, e ele se tornou amigo de Gorbachev quando obviamente ele já não estava mais na vida pública. Além disso, temos uma relação emocional com Gorbachev e com Bush, até certo ponto, porque há muito tempo foi nas águas agitadas de Malta que ocorreu a primeira discussão sobre uma Casa Comum de Segurança Europeia. Mas isso foi discutido do ponto de vista de Gorbachev. Não há nenhum sinal, nenhuma prova, nenhuma evidência de que Bush tenha aderido a essa ideia. Na verdade, quando Gorbachev ainda falava sobre vamos ter uma Casa Comum de Segurança, e de propósito, nem estou trazendo Yeltsin para a conversa. Então ainda estou falando do cara bom. E todo mundo dizia que ele era um cara legal. Gorbachev era um cara legal e podíamos fazer negócios com ele. Ele ama a paz. Ele quer salvar o mundo da guerra nuclear. Ele está pronto para dar liberdades políticas aos seus antigos, digamos, membros do bloco. Mas eles nunca acreditaram na esperança de segurança comum. E até Baker, quando você vê essas discussões, nas conversas 1 a 1, e eles baixam a guarda, então não precisam falar diplomaticamente, que é, você sabe, aquela linguagem oficial e diplomática, que quando você analisa não significa nada,
Até o Bush, em certo momento, diz, olha, a CSCE é um sonho, a OTAN é uma realidade. Então, sabe, vamos parar de falar de sonhos. Mas eles queriam garantir que o sonho, que era um sonho, não se tornasse realidade. Enquanto com a OTAN, eles queriam que a OTAN realmente se fortalecesse, mesmo na época em que se discutia, até mesmo na Europa Ocidental, alguns tiveram a coragem de dizer, agora escutem, a União Soviética dissolveu o Pacto de Varsóvia. Então, por que ainda existe a OTAN? Por que precisamos da OTAN? Bem, porque a OTAN era uma ferramenta dos Estados Unidos para garantir que manteria o continente europeu, ou o subcontinente europeu, submisso a eles. E eles queriam garantir que poderiam usar a OTAN como esse tipo de dependência estrutural, submissão estrutural. Então, em nenhum momento, o que foi, eu diria, dúbio, e acho que também é perfídia, foi dar a Gorbachev a ilusão de que estavam concordando com ele. Assim, falavam de um jeito com Gorbachev e de outro com os líderes da Europa Oriental, como Walesa e Václav Havel. Eles falavam de forma diferente com esses líderes. Confidencialmente diziam a eles, não se preocupem, vamos expandir a OTAN e vocês farão parte dela. Por outro lado, diziam a Gorbachev, não, vamos mantê-lo informado o tempo todo. Não queremos dividir a Europa novamente. Queremos incluí-lo. E para ser justo, havia pessoas de destaque no círculo de Gorbachev, como Falin, por exemplo, e até mesmo Shevardnadze, dizendo a Gorbachev, isso não parece nada bom. Eles estão nos enrolando. Dizem uma coisa, mas nossa inteligência está nos dizendo que eles estão se preparando para expandir a OTAN. E o plano inicial do Departamento de Defesa, não do Departamento de Estado, era, vamos expandir a OTAN até 2005. Até 2005, até mesmo a Ucrânia deveria estar dentro. Então, o plano já existia, Pascal. Sim, mas é preciso ressaltar que mesmo dentro dos Estados Unidos, isso não era algo decidido. Quero dizer, pessoas como Jack Matlock, que já esteve nesse canal antes e que foi embaixador dos Estados Unidos na União Soviética, trabalhou com Gorbachev e, na verdade, com Bush para evitar uma guerra civil. E nisso eles foram bem-sucedidos, certo? Eles conseguiram. E Matlock era categoricamente contra a ampliação da OTAN. Ele faz parte desse grupo. Mas a questão é que dentro dos Estados Unidos, essa facção acabou perdendo o debate. Foi a outra que prevaleceu. Foram as pessoas que estavam tramando na época, mas não era algo já decidido. Então, se as pessoas ao redor de Gorbachev o alertaram sobre esse risco, alertaram sobre um risco real, mas não sobre algo que já estava consumado. Isso aconteceu depois. Quero dizer, foi selado sob o governo Clinton. E provavelmente também a fraqueza inimaginável em que a Rússia caiu deve ter influenciado nisso. Você encontrou algo nos arquivos que também mostrasse a evolução desse debate interno nos Estados Unidos sobre como prosseguir? Sim, então 2 pontos. Primeiro, o ponto que você acabou de mencionar agora, sobre os Estados Unidos, seria interessante analisar que o mesmo processo estava acontecendo dentro dos países europeus. Havia políticos que queriam ter esse tipo de relação submissa com os Estados Unidos pelo que consideravam razões de segurança. Eu diria que era mais do que apenas razões de segurança. Era porque sentiam que o mundo estava mudando, que a Europa estava ficando mais fraca e que a única maneira de manter algum tipo de domínio e primazia era se agarrar aos Estados Unidos. Os Estados Unidos ainda eram uma potência dominante, e a única forma que viam para a União Europeia ter algum tipo de relação significativa era fazer exatamente o que os Estados Unidos faziam. Isso é muito triste. Havia outros europeus que queriam seguir outro caminho, que queriam que a União Europeia tivesse uma boa relação com, sim, com os Estados Unidos, obviamente, mas também com a China, até mesmo com a Rússia, com a África, com a América Latina. Existia isso. Mas, ao longo dos anos, novamente, esses perderam. Os que queriam esse engajamento mais amplo, perderam o debate. E os que venceram foram os mesmos que se aliaram aos Estados Unidos, que queriam esse tipo de relação.
E, do ponto de vista da União Soviética, definitivamente havia políticos russos dizendo a Gorbachev, e acho que Yeltsin estava mais convencido do que Gorbachev, que os americanos não estavam prestando atenção ao que os russos diziam. Então, novamente, diplomaticamente, eles diziam aos russos, não vemos vocês mais como inimigos. Vocês sabem, foram inimigos no passado, mas são parceiros no futuro. You are past enemies, but you are future partners. But that was just a bit of sugar. Mas isso foi só um pouco de açúcar para ajudar o remédio amargo a descer. Porque mesmo quando você observa a discussão que acontece, por exemplo, entre o primeiro secretário-geral da OTAN após o colapso da União Soviética, Manfred Wörner, conversando com o presidente da Duma, ao final de um discurso de 15 minutos em que Wörner lhe diz, queremos que vocês sejam nossos parceiros, o presidente da Duma responde, mas você não acha que devemos ter um diálogo em sermões? E isso significa parceria? Is this what partnership is about? That you come here to tell us that your three tools... Que você vem aqui nos dizer que suas três ferramentas agora vão ser a CSCE, depois a União Europeia e depois a OTAN. E na verdade ficou muito claro que era OTAN. E de fato hoje eles transformaram a União Europeia em OTAN. Você não consegue diferenciar a OTAN da UE. Sabe, quando até a von der Leyen, discutindo o acordo que ela fechou no campo de golfe na Escócia, na mesma coletiva de imprensa, ela fala sobre o acordo e sobre a OTAN. Isso, sabe, a cúpula da OTAN, é como se, porque eles estão tão próximos, o tipo de subserviência ao qual a União Europeia se amarrou agora, com os Estados Unidos, colocando-se numa confusão, fosse um problema. É um problema porque eu diria que o principal problema que a União Europeia tem é ela mesma. I would say that the main problem that the European Union has is itself. It is so weak that instead of painfully addressing... É tão fraca que, em vez de enfrentar dolorosamente seus problemas econômicos e políticos, culpa a Rússia. Chega até a culpar os Estados Unidos, em vez de olhar para si mesma de forma dolorosa e dizer, escutem, estamos mais presos ao passado, até mesmo em termos econômicos. Mesmo se você analisar a economia alemã hoje, que futuro ela tem quando se observa a tecnologia? E quando a União Europeia hoje é pressionada não só pelos Estados Unidos, mas também pela competitividade, tanto tecnológica quanto em termos de preço, da China e da crescente Índia e Brasil. Mas a União Europeia precisa aprender a humildade para lidar com esses diferentes países de forma igualitária, e não ditando regras como costumava fazer antes. As it used to do before. And I think that's even worse to the E eu acho que isso é ainda pior para os europeus do que submeter sua própria política externa à dos Estados Unidos. Porque se há algo em que a Europa historicamente foi ruim, é em aceitar não brancos, não europeus como parceiros iguais. Sim, de fato há algo acontecendo, algo racial. E o sargento ali está tipo, não, você está fazendo errado. E mesmo que tenhamos todo esse discurso de equidade, blá blá blá, eles não levam isso a sério. Quero dizer, se você não está na mesma mentalidade, se você não compartilha os mesmos valores, se seus valores são diferentes, então você automaticamente é visto como o outro que precisa ser combatido, não como o parceiro com quem se deve dialogar. I think what is also interesting, and this has... Acho interessante também, e isso voltou a ser discutido recentemente, como os Estados Unidos, especialmente os neoconservadores, querem uma Europa fraca e desunida. E o Trump realmente transmitiu essa mensagem. E para ser justo, isso é um pouco diferente do que o Obama costumava dizer. O Obama costumava dizer ao Reino Unido, se vocês saírem da União Europeia, vão para o fim da fila. Agora o Trump disse ao Reino Unido, agora que vocês saíram da UE, vou colocar vocês na frente da fila. E o acordo que fechei com vocês é melhor do que o acordo que fechei com a União Europeia para vocês. Porque mesmo em termos de tarifas, são tarifas mais baixas. It is actually lower tariffs. Now, this is interesting because I think it shows something. Agora, isso é interessante, porque acho que mostra algo sobre o qual precisamos refletir seriamente. Houve um tempo em que costumávamos dizer a nós mesmos que estávamos nos unindo porque juntos seríamos mais fortes do que o Estado-nação. A União Europeia agora, junta,
é mais fraca do que o Estado-nação. É mais fraca do que o Estado-nação. Se você observar também como o Canadá, o Japão, o Brasil, sem falar da China, obviamente, estão lidando com os Estados Unidos, eles na verdade são mais fracos. Então um bloco de 27 países, que o próprio Macron acha que de forma teatral, diz: não chegamos a um bom acordo porque os Estados Unidos não nos temem. Ninguém tem medo da União Europeia. No one is afraid of the European Union. I mean, of course no one is afraid of the European Union. The European Union. Claro, ninguém tem medo da União Europeia. A União Europeia não é mais levada a sério porque está muito fraca. E como repito, em vez de enfrentar as duras realidades que precisa encarar para tornar sua economia competitiva, para produzir bens que sejam bons para o mercado europeu e para o restante, ela se retrai nesse relacionamento muito submisso. E a menos que isso mude, a União Europeia vai ter problemas muito sérios, porque vai se tornar ainda mais ingovernável. A economia vai ser ainda mais afetada. E que tipo de relação ela vai ter com a Índia? Que tipo de relação ela vai ter com 86% da humanidade? Porque, ao mesmo tempo, quer brigar com a China. Isso é uma estupidez além da imaginação. Mas Everest, neste ponto, nosso amigo Glenn Giesen, ele escreveu um livro inteiro sobre a Europa finalmente perceber novamente que é apenas a península ocidental da Eurásia, certo? Que existe um tipo totalmente diferente de contexto geopolítico no qual a Europa poderia e deveria se inserir, e uma reavaliação de como o mundo realmente é, uma apreciação transcontinental em vez de transatlântica. Mas neste momento, temos o maior obstáculo para essa nova forma de enxergar o mundo, especialmente o mundo multipolar, que já não é mais hegemonicamente dominado. É o fato de que temos agora uma rede de elites criada há quase 80 anos, na verdade mais, quase 100 anos. E eu conversei sobre isso com uma jovem pesquisadora Bonilla, neste canal. Ela mostrou de forma brilhante em um artigo como essas redes de elite são criadas para fomentar a próxima liderança dos diferentes partidos e assim por diante, e como todas elas são transatlânticas. Então, não importa realmente se alguém é da CDU, do SPD, de esquerda ou de direita, todos são formados nos mesmos tipos de redes de elite, também nos negócios e assim por diante. Portanto, na verdade, os interesses desse grupo, é um grupo pequeno, mas muito significativo, estão muito mais ligados a Washington do que ao continente europeu, ou digamos, ao leste, ou à África no sul. Para mim, neste momento, é uma questão sociológica. Quando essas estruturas se desfazem? Porque já vimos coisas semelhantes com a União Soviética, certo? Toda a liderança e assim por diante dos membros do Pacto de Varsóvia estavam ligados a Moscou. E se você olhar para a Mongólia, toda a elite mongol da sua geração foi educada em Moscou, naturalmente, certo? É assim que esses sistemas satélites funcionam. As elites são então formadas no centro. E ainda temos na Europa uma elite que é formada no centro, do outro lado do Atlântico. O que você acha, também a partir da sua análise e pesquisa, isso vai se desfazer em breve? Ou, porque neste momento parece muito resiliente como um sistema em rede? Resilient as a network system. I would say that the network is very strong, and I think Eu diria que a rede é muito forte, e acho que, mesmo sem me basear em nenhuma pesquisa, posso te dizer pela minha própria experiência, observando meus colegas na Europa, como por conta do fator idade, isso é importante. Percebi que quanto mais jovem você é, mais vulnerável você se torna, por uma razão muito simples. Você ainda tem uma vida pela frente, ainda quer construir uma carreira. Então, mesmo que você seja o ministro das relações exteriores deste ou daquele país, você pensa, e agora o que acontece depois que meu mandato acabar? Em qual think tank vou entrar? Em qual faculdade? Em qual universidade americana? Para qual instituição americana estou mirando? Será que vou me tornar um enviado especial em algum lugar? Will I become a special envoy somewhere? So, when you are taking a position,
Então, quando você toma uma posição, não está pensando em como isso vai afetar a Europa a longo prazo, ou como vai afetar o meu povo a longo prazo, os trabalhadores do meu país, a indústria do meu país. Isso nos torna mais soberanos? Estamos decidindo por nós mesmos? Acho que a principal prioridade é, pessoalmente, a minha carreira. Qual posição devo adotar para avançar nos próximos anos? E posso citar nomes de como esses indivíduos acabam sendo absorvidos por essa rede formidável que você acabou de mencionar, que então se torna uma cadeia de comando. Porque, na verdade, é uma espécie de... falamos sobre cadeias de suprimentos, e que não devemos ter cadeias de suprimentos dependentes nos negócios. A rede da qual você está falando é como uma cadeia de suprimentos na formulação de políticas e na política. E sim, ela ainda é forte. Ainda é forte. Acho que vai chegar a um ponto de crise. Não há dúvida disso. Vai chegar a um ponto de crise, assim como aquelas economias da União Europeia que não inovam e não mudam. E essa é uma grande discussão que está acontecendo novamente na Alemanha. Como vamos inovar? Porque eles estão ficando para trás, além desse fato. E isso também é interessante, Pascal. Se você olhar os documentos disponibilizados no Arquivo de Segurança Nacional, uma das principais prioridades era não deixar que os alemães e os russos se unam novamente. It's Turkmenistan increased growth. I thought it was just Brzezinski who wrote about that. Eu achava que era só o Brzezinski que escrevia sobre isso. Não, não, não. Existem até documentos de políticas que dizem claramente: não devemos, de forma alguma, permitir que a Alemanha e a União Soviética, e eles mencionam especificamente a Rússia, tenham boas relações. Devemos sempre garantir que a cooperação entre eles. Na verdade, eles não gostavam do Brandt. Eles não gostavam do Brandt. Eles não gostavam do Palme. Eles não gostavam das pessoas que queriam uma arquitetura de segurança cooperativa para a Europa. Eles não queriam uma Europa de segurança comum, uma casa de segurança comum, não só por parte do Gorbachev, mas nem mesmo dos próprios europeus. E eu te disse, Kissinger costumava dizer tanto para Ford quanto para Bush: não se preocupem, não se preocupem. Quero dizer, isso não significa nada, é só um documento. Estamos apenas sendo um pouco simpáticos com a esquerda europeia. Mas, literalmente, vocês sabem, nem precisam defender isso no Congresso. Nós nem precisamos defender isso no Congresso. Nem precisamos discutir isso no Congresso porque é um tipo de entendimento. Bem, até certo ponto, como o entendimento entre Trump e von der Leyen. Porque, de novo, isso agora está acordado. Sim, mas isso é uma deturpação do que realmente foi. E talvez essa tenha sido a forma que Kissinger encontrou para minimizar a situação. Porque a CSCE e os acordos de Helsinki de 75 são definitivamente o começo do fim da Guerra Fria, pois reestruturaram toda a relação europeia, afastando-se da pura competição e confrontação para algo mais útil, na verdade, e um caminho para o diálogo que simplesmente não existia. Simplesmente não existia. E isso deu frutos mais adiante. Foi a primeira vez desde 1945 que todos os grandes líderes estavam novamente sentados à mesma mesa. Mas sim, podemos ver como existem essas forças nos Estados Unidos, e provavelmente em todo lugar, que achavam que esse não era o caminho preferido. Isso não é dominação total. Pascal, até certo ponto, isso não é o mesmo tipo de atitude em relação às Nações Unidas. Ah, sim. E existe uma carta, existe uma instituição, existe uma estrutura. Mas quando se trata das decisões mais importantes a serem tomadas, vocês não se importam com o que a ONU diz, com o que a Carta da ONU diz, porque literalmente, até mesmo o que a CSCE está fazendo é colocar de forma regional o que a Carta da ONU diz sobre igualdade das nações, sobre trabalhar juntos, sobre evitar. A CSCE avançou seriamente os direitos humanos. E sim, o Ocidente também abusa horrivelmente dos direitos humanos. Esse discurso. Eles fazem isso constantemente.
Mas hoje você pode ver como isso avançou os limites, um limite que na verdade Rússia e China estão adotando, e dizendo não, 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 nós não somos contra isso. Na verdade, somos a favor do direito humanitário internacional. E os direitos humanos também são algo que não nos opomos publicamente, mesmo que não hajam de acordo com isso. Mas isso impulsionou a ideia de uma troca estruturada e de normas comuns. Mas o que é interessante, Pascal, nesses documentos também, e porque esses documentos foram disponibilizados pelos Estados Unidos, por escritórios e bibliotecas presidenciais, e muitos deles são, na verdade, documentos russos, você pode ver como especialistas russos estavam dizendo a Gorbachev e Yeltsin, e acho que eventualmente a Putin, embora esses documentos ainda não estejam disponíveis. Eles estavam dizendo, olha, eles estão usando a questão dos direitos humanos e questões humanitárias como uma ferramenta geopolítica contra nós, não apenas em relação à Europa Oriental, mas também à Ásia Central. Not only regarding Eastern Europe, but also Central Asia. They are going to encircle us again. It's interesting that already... Eles vão nos cercar de novo. É interessante que já nos anos 90, eles faziam referência ao fato de que os Estados Unidos usariam o argumento humanitário para afastar países como o Azerbaijão e outros da União Soviética. Então isso não acontecia apenas na frente europeia, mas também na Ásia Central. Isso é interessante. Por isso acho que estudar esses documentos é interessante, porque olhando para trás, você diria, era óbvio que isso ia acontecer. Não, não era óbvio. It was obvious this was going to happen. No, it wasn't obvious. It's absolutely not obvious. If it was, Não, não. Isso absolutamente não é óbvio. Se fosse, não teria se desenvolvido dessa forma. E só agora estamos realmente entendendo, ou começando a valorizar, a complexidade disso bem, da rede de elite que foi fomentada, um pilar da hegemonia, certo? A rede de ONGs, que desde que o National Endowment for Democracy foi retirado da CIA, ficou encarregada de promover esses mecanismos de controle da sociedade civil em todos os lugares. E isso funcionou por 40 anos. Estamos aprendendo, estamos descobrindo isso só agora. Mas o que é interessante é que os Estados Unidos foram, desculpe, só mais uma coisa, mestres na arte de embalar as coisas. Eu passei por isso pessoalmente. Como jornalista, me disseram que havia um curso interessante no Centro Avançado de Jornalismo Africano em Tunis, que eu deveria frequentar. Então fui para lá em 1984. E quando chegamos, fui ao escritório quando nos chamaram. Havia 70 jornalistas selecionados de todo o mundo. Eu vim de Malta, mas havia outros da Ásia, da África, da América Latina. Íamos fazer esse curso de 2 meses em Tunis sobre jornalismo investigativo e jornalismo de qualidade. Descobrimos que, na verdade, estava sendo organizado por uma fundação política alemã e pelo USIS americano. Então eles estavam trabalhando juntos. No início isso não estava claro. Mas todos os nossos professores eram americanos. Todos eram americanos. E 3 de nós foram escolhidos para ir à Universidade de Stanford, e eu fui um deles. Então eu vi isso na prática. O interessante sobre a educação americana é que ela faz você refletir, faz você pensar, e então você pode usá-la para analisar o que está acontecendo. Para mim isso me proporcionou uma experiência muito interessante, pessoal e direta de como essas redes sobre as quais estávamos falando funcionam. Porque então você precisa decidir, você sabe qual é o jogo, se vai entrar nele para sua própria vantagem pessoal, ou se você tomou consciência disso e então incorpora isso à sua análise de como esses jogos são jogados. Eu escolhi o segundo caminho. Mas é por isso que a versão americana da hegemonia é tão brilhante, porque ela não funciona por meio de coerção direta. É uma mistura de interesses e de massa. Gramsci, Pascal, Gramsci, coerção e consentimento. E a maioria das coisas sobre as quais estamos falando são resultado da cultura do consentimento. Veja, o fato de a União Europeia estar pronta para ser subserviente aos Estados Unidos. Em sua maior parte, isso é consentimento, não coerção. Isso torna mais difícil responder a sua pergunta.
that makes it more difficult to answer your question. Yeah. When will this end? And you know, the cool E sabe, o legal numa democracia é que você não precisa que todo mundo esteja a favor, certo? Você só precisa de uma boa maioria das pessoas que importam. Então, na verdade, basta conquistar a fatia certa do bolo para criar esse efeito de rede, no qual as instituições passam a correr atrás de você e agir de uma forma que seja benéfica. Então, nem chega a ser uma conspiração. É simplesmente garra-mentalmente e estimular as forças certas no lugares certos. Só isso. And manufacturing fear becomes important. E fabricar o medo se torna importante, porque você sabe, é por isso que eles exageram a questão da Rússia, dizendo que a Rússia vai invadir, para que você aceite o que fazemos com armamentos e rearmamento. E uma das discussões que eu gosto de ter com jovens diplomatas quando dou palestras é justamente sobre esse medo. Como fabricamos o medo? Como é importante falar sobre o inimigo às portas, porque isso ajuda a esquecer os problemas internos, o que está dentro dos portões. E você tenta mobilizar seus críticos a seu favor, dizendo vamos nos unir porque há um inimigo às portas. Mas também, como isso é fabricado e está enraizado em nossa mentalidade, até mesmo quando olhamos para os mapas. E eles me olham meio que, o que você está dizendo? E eu digo, sabe, mapas são fabricados. Maps are manufactured. They are not. There's nothing automatic about having. Não há nada de automático em colocar a Europa no centro dos mapas que usamos, tornando-a maior quando é conveniente e menor quando não é. Por exemplo, os mapas dos anos 50 mostravam a União Soviética realmente maior do que ela é, para parecer uma ameaça muito, muito grande. Veja a pequena Europa. Se você olhar alguns mapas da OTAN dos anos 50, verá que a União Soviética, que não precisava ser ampliada além do seu tamanho real, já que já é bastante grande, era representada geograficamente ainda maior do que a Europa Ocidental. Tudo para realmente ampliar a ameaça. Mas além disso, embora estejamos em um globo, e o globo não tenha topo nem base, a forma como o mapa é desenhado coloca a Europa e os Estados Unidos no topo e os outros continentes mais abaixo. O problema, então, é como garantir que haja divisão entre a Europa Ocidental e a Rússia. Isso é importante para manter as coisas como estão. E uma coisa que mostra como Gorbachev estava tristemente percebendo o que estava acontecendo é que ele continuava dizendo, suplicando de uma posição muito fraca, vocês estão dividindo a Europa novamente. Vocês estão reconstruindo um novo muro. Vocês estão, sabe, trazendo a divisão de volta. Esta não é a casa de segurança comum que queríamos construir de Portugal até a Rússia e além. É muito triste. A fraqueza fica muito, muito evidente. E, em particular, Bush diz a Cole, até mesmo alguns dos nossos americanos aqui não conseguem entender isso. Bush está dizendo a Cole, sabe, nós derrotamos a União Soviética. We have defeated the Soviet Union. So we're talking about a defeated. Então estamos falando de um poder derrotado, sabe? Um poder derrotado. Então por que deveríamos respeitar um poder derrotado? Eles são um poder derrotado, e é assim que vamos lidar com eles. Isso obviamente era dito a portas fechadas em Camp David. Publicamente era, podemos trabalhar com Gorbachev, teremos uma parceria Elzumaz, OTAN, Rússia, estaremos juntos, cuidaremos dos seus interesses, não se preocupe. Mas isso era só conversa. No mundo real, o plano que estava sendo executado meticulosamente era vamos expandir a OTAN e vamos fazer da CSC. Ok, ela existe, às vezes cumpriu seu papel, mas definitivamente não é mais importante que a OTAN. Então a CSC deveria ter sido o todo, não? E a OTAN, se fosse o caso, a parte. Mas a parte virou o todo. Sim, mas isso explica muito bem. Às vezes, as pessoas perguntam, onde está a CSC? Por que não ouvimos mais falar dela? A resposta é que ela foi derrotada. Quero dizer, a CSC é um conceito alternativo para a gestão do continente europeu, e ela perdeu para a abordagem da OTAN na gestão do continente. E é por isso que ela desapareceu. Ela se tornou inutilizável do ponto de vista sistêmico. Quero dizer, caso contrário,
a outra teria desaparecido. Então isso é um sintoma. Would have left. So it's a symptom. But again, Pascal, it's interesting from these Mas novamente, Pascal, é interessante. O que emerge desses documentos são políticos e diplomatas russos dizendo aos americanos que seu investimento e toda essa energia na OTAN vão desviar o foco, a energia e os recursos da CSCE e da OSCE. From the CSCE and from the OSCE. Yeah, but we didn't understand. Sim, mas nós não entendíamos isso na época. Não colocávamos nesses termos. Então nem mesmo os russos conseguiam colocar nesses termos. In these terms, Mas eles previram isso. Devo dizer que alguém existe mente por. yeah, but in the Americas too, I mean, again, the George. Sim, mas nos Estados Unidos, quero dizer novamente, George Kennan e Jack Matlock, todos eles previram isso. Uma pergunta, porém. Já que você leu esses documentos e também sabe que Bush, até mesmo Bush argumentou de forma muito divisiva. Bush foi quem discursou na Verkhovna Rada, na Ucrânia, em agosto de 1991, dizendo: vocês não devem se separar da União Soviética. A União Soviética deve permanecer unida. Então por quê? Por que isso? Porque esse é um dos pontos em que se pode dizer: não, não, não. Os americanos não queriam o desfecho que realmente acabou acontecendo. Mas, de certa forma, uma vez que aconteceu, eles ficaram satisfeitos em seguir adiante com isso. Mas você consegue entender essa data crucial de 1991? Can you make sense of this crucial date in 91? But Pascal, as you yourself said, even when Mas Pascal, como você mesmo disse, mesmo quando estamos falando da Europa ou dos Estados Unidos, não estamos falando de um bloco homogêneo onde todos têm a mesma voz e todos seguem a mesma linha. Então acho que desse ponto de vista, Clinton tem que assumir a responsabilidade pelo que aconteceu. Acho que mais do que Bush. carry the responsibility for what happened. I think more than Bush. Yeah, but you said Sim, mas você disse que nos documentos dá pra ver como Bush já estava meio que, sabe, falando uma coisa e fazendo outra. of his mouth, but then when it But came not, to but not specifically about Ukraine. Mas não especificamente sobre a Ucrânia. Definitivamente sobre os Bálticos, sobre a Polônia, sobre a Hungria. Embora o que é interessante é que há uma discussão em que Lech Wałęsa, da Polônia, e Václav Havel, da Tchecoslováquia. Wałęsa está dizendo a Bush: não confie nos soviéticos, não confie em Gorbachev, porque em uma mão eles teriam uma caneta, na outra, uma granada. Václav Havel diz: não, 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 não. Não veja dessa forma. Precisamos ter um bom relacionamento com a União Soviética. We must have a good relationship with the Soviet Union, however much we transform our relationship with them and whatever. Por mais que transformemos nosso relacionamento com eles, e aconteça o que acontecer com a Rússia, precisamos ter um bom relacionamento. Mas quem venceu? Não foi Václav Havel, foi Lech Wałęsa. Então, o processo que você via acontecendo do lado americano também estava acontecendo do lado europeu. E agora, a rede e a elite que sobreviveram até agora são aquelas que trabalharam para a situação atual, em que estamos novamente diante de uma divisão tão profunda entre a Europa e a Rússia. Precisamos ver como as coisas vão se desenrolar, porque isso é muito triste, e não precisa ser assim. Because this is so sad and it doesn't have to be like this. no, it doesn't. But it also like just puts us into our own Não, place. não significa isso. You and I, we're Mas também apenas nos coloca em nosso devido lugar, certo? Significa que você e eu somos apenas a geração mais recente de pessoas que pensaram como Václav Havel. E do outro lado, dentro das nossas próprias comunidades, temos os Lech Wałęsa, que veem os russos de forma completamente diferente. Por isso, eles tomam outras atitudes e depois vão cooperar com quem oferecer o melhor acordo por armas e te absorver para o outro campo, certo? Assuming you into the other camp, right? The difference now, Pascal, is obviously that the world. A diferença agora, Pascal, é obviamente que o mundo mudou muito, que a Europa declinou ainda mais e está mais fraca, e que em algum momento haverá um choque de realidade em que a União Europeia, para ter um futuro, precisará redefinir sua relação com o resto do mundo, incluindo Rússia, Estados Unidos, China, América Latina e África. Ela está pronta para fazer isso? Se não estiver pronta para redefinir essa relação, o declínio da União Europeia será ainda mais dramático, com consequências dolorosas para os milhões de europeus que vivem em nossos países. For the millions of Europeans living in
our But countries. it might also be like sociologically inevitable at this point. Pode ser que isso também seja sociologicamente inevitável neste ponto. Se as redes e tudo mais que foram fomentadas estão tão fortemente enraizadas, então não conseguimos sair dessa situação. Então a questão passa a ser: em que momento os Estados Unidos estarão dispostos a sacrificar seu continente de prestígio para enfrentar os russos? Quero dizer, o que está acontecendo em pequena escala na Ucrânia poderia ser feito em toda a Europa. E estamos começando a ver como a militarização do continente europeu está sendo realizada com esse propósito: criar uma mega-Ucrânia, mais uma vez, confrontar os russos. One more time, push against the Russians. But what is contradictory at the same time is that Mas o que é contraditório ao mesmo tempo é que no tipo de acordo entre Trump e von der Leyen aceitou, embora isso não esteja claro. Em primeiro lugar, ela não tem o mandato para fazer isso, porque estamos falando de um acordo em que talvez nem Trump nem von der Leyen tenham o mandato. Mesmo o poder de Trump agora de usar considerações de segurança nacional para impor todas essas tarifas está sendo contestado na justiça, embora talvez a Suprema Corte, se for acionada, acabe decidindo a favor dele. Mas definitivamente, von der Leyen não tem mandato para negociar em nome dos Estados-membros. Fornecimento de energia, investimento de empresas privadas e compra de armamentos dos Estados Unidos. Se a América vai fornecer a maior parte dos armamentos que os europeus querem, como eles vão construir seu próprio complexo militar industrial? Porque eles acham que o complexo militar industrial vai reconstruir suas economias. Quero dizer, isso faz sentido do ponto de vista econômico, deixando de lado a questão da paz, guerra, etc. Isso faz sentido do ponto de vista econômico? Não parece fazer sentido do ponto de vista econômico. Bem, eu vejo uma linha de raciocínio em que isso faz sentido quando você constrói o keynesianismo militar, que também empobrece a população. Mas uma população empobrecida é útil se você quer um grande contingente para enviar às trincheiras, certo? Porque o único que ainda pode pagar alguma coisa é o setor militar. Então, uma juventude empobrecida, especialmente empobrecida, é, na verdade, algo com que esse tipo de sistema de guerra pode trabalhar, ou até prefere trabalhar em vez de uma população bem educada e bem alimentada. Então, infelizmente, vejo sentido nisso. A questão para mim é, quando isso vai acontecer, vamos seguir por esse caminho? Será que o suicídio... Mas até isso é debatível. Há uma discussão interessante. Tenho muito respeito por Kishore Mahbubani, o veterano diplomata de Singapura, que na verdade diz que a maioria dos produtos do complexo militar industrial dos S-1000 são projetados para lutar a última guerra, não a próxima. Então eles querem produzir mais tanques, ter mais porta-aviões. Bem, até a guerra na Ucrânia está nos mostrando que a nova guerra não será travada dessa forma. Não serão tanques, eles serão alvos fáceis. Um porta-aviões também é um alvo fácil quando se usam mísseis hipersônicos, quando se usam drones. Então, qual modelo militar a União Europeia vai adotar quando reconstruir seu complexo militar industrial? Porque Kishore Mahbubani faz um argumento muito convincente de que mesmo em termos do complexo militar industrial nos Estados Unidos, ele produz armas de acordo com sua própria lógica de lucros e não com o que é estrategicamente necessário no século XXI. Então até isso é debatível e não há uma discussão sobre isso. Não. E também estamos aprendendo que até mesmo o complexo militar industrial dos Estados Unidos tem limites. E um desses limites é que os Estados Unidos também passaram por um processo de desindustrialização nos últimos 30 anos, e agora não têm mais o conhecimento necessário para fazer isso. Além disso, precisam daqueles malditos imãs da China. E isso não é algo que se resolve rapidamente. Exatamente. Mas é por isso, Pascal, quando estamos falando sobre o caminho a seguir para o mundo, é por isso que precisamos de coexistência. Neste momento, eu nem diria o quanto seria bom ter uma coexistência pacífica.
Pelo menos que tenhamos uma coexistência não pacífica, sabe? Mas precisamos de coexistência porque a alternativa é, como dizemos, a não existência. E mesmo economicamente, precisamos uns dos outros. Precisamos uns dos outros por causa dos recursos. Precisamos uns pelas cadeias de suprimentos. Precisamos um dos outros pelos mercados. The supply chains, we need each other for markets. So how can and I find it Então, como pode, eu acho difícil de entender, como pode haver líderes empresariais realmente dizendo que os únicos negócios que devemos fazer são com nossos amigos, com um grupo restrito de amigos? Ouvi um discurso da Lagarde e da Janet Yellen sobre isso, dizendo que de agora em diante nossos negócios devem ser com um grupo escolhido e restrito de amigos. Mas quero dizer, o que estou deixando de entender quando ouço essas palavras? Como esse grupo de amigos, se eles representam uma pequena porcentagem da humanidade e dos países do mundo, pode fornecer os recursos de que você precisa, os mercados de que você precisa, a tecnologia? resources that you need, with the markets that you need, with the technology, with Como isso é possível? Não é estupidez. É ignorância. Quando você pensa que o mundo é a Europa Ocidental, mais a América do Norte, quando você pensa assim, então bem, esse é o mundo. E voltamos aos mapas. Mas Evarist, realmente precisamos encerrar. Gostaria de agradecer muito pela sua bela análise. Seu artigo no Times of Malta estará linkado na descrição abaixo e conversaremos novamente em breve. Muito obrigado, Evarist. We will talk soon again. Thank you very much, Everett. Tudo de bom. Tchau, tchau. bye.